piloto, vamos lá, vamos fazer a análise aqui das suas voltas com a telemetria e com o vídeo também, tá? Então eu separei aqui uma volta sua da tomada de tempo. Dessa volta eu vou comentar mais o vídeo e comentar aqui do volante, porque é a hora que você estava usando o micro também na tomada de tempo, tá? E depois eu peguei uma volta, tem aqui uma volta sua no primeiro setor, uma parte do primeiro setor, e aqui principalmente setor 2 e 3 que a gente vai olhar. Depois a gente olha a minha volta de 104. Foi a que eu filmei e coloquei aqui também. Então o que está em vermelho é a sua volta de tomada de tempo, que foi de 1 minuto 5.11. A azul é uma volta eu andando atrás de você, né? Foi mais ou menos um 3.9, mais ou menos. E depois a verde é a minha volta de 1.04, para a gente comparar aqui. Tá? Então aqui a gente tem os 3 setores. Deixa eu pegar o mapa aqui da pista, aqui o mapa da pista. Ó, setor 1, que a gente vê aqui. Setor 1 vem até aqui a reta lá embaixo, né? Antes da entrada do miolo. Setor 2 é a parte do miolo aqui, né? Entrada do miolo, tal, descida para ferradura, reta oposta. E o setor 3 é o mergulho, coqueiro, curva zero. Então, basicamente aqui. Fechar aqui. Vamos olhar aqui no vermelho a parte de volante. Principalmente, olhar aqui, deixa eu colocar o vídeo junto aqui. Vídeo. Deixa eu dar um pause aqui no vídeo para a gente dar uma olhada aqui no volante. Ó, como tem muito volante aqui. Tá vendo? Esse aqui é a parte do miolo. A entrada lá do miolo. Então, como se dá mais volante. Tava dando mais volante, né? O volante a gente não consegue comparar aqui o azul, porque o azul é a hora que tava comigo, né? Então, o micro. Então, era eu dando volante aqui nessa parte azul. Então, não dá para comparar no azul. Eu tô vendo se o volante tá muito mais tarde do que o meu. Ó, o volante sempre tá mais para frente, mais para frente. Ó. Está demorando o timing de volante que precisa melhorar. Tem que adiantar o volante. Então, nos principais pontos aqui, adiantar volante. Para isso, tem que olhar para a curva mais cedo, tá? Então, time de volante é isso. Tem que olhar mais cedo para a curva, para você começar o volante mais cedo, intensificar quando estiver chegando perto do ápice e aí dar mais volante. Para a gente ter, deixa eu pegar a foto aqui do KGV.
que a gente tem que... O que a gente sempre tem que pensar nas curvas? 3 pontos, né? Sempre aqueles 3 pontos que a gente tem que sempre ter em mente em cada curva. Ponto de entrada, ponto de contorno e o ponto de saída, né? Saída da curva aqui ou aqui mais ou menos. Tudo vai depender de cada uma das curvas, né? Mas é isso. Entrada, vem entrando. Não, mas... Cadê? Então, entrada, já vem dando volante para passar aqui no ápice, no ponto de contorno. Sair apontado para onde a pista vai, tá vendo? É isso. Não como você estava dando volante muito tarde. Então, o que você estava fazendo? Estava vindo, até aqui. E aí vai começar a dar volante. E aí você passa longe do ápice, espalha aqui na saída. E aí você vem, dá mais volante para fazer essa tomada. Dá outro volante para pegar a ilha. Depois dá outro volante para ficar aqui por dentro. E aí você está saindo aqui muito fechado. Aí você dá um volante para fazer a tomada aqui, porque aí você sabe que esse é o traçado, né? Para vir aqui para fora. Então você dá um volante para cá, para ficar por fora. Tudo muito brusco, tem que ser mais redondo, fazer esse volante mais redondo. Então, sempre em mente 3 pontos em cada curva. Então, curva 1, entrada, contorno e saída. Aqui ponto de contorno, tá? Aqui também, ó. Aqui mais ou menos uma referência de frenagem, então ponto de entrada, um ponto de contorno, é um raio mais longo essa, né? Você vai começar o contorno dela aqui assim, mas vai continuar, né? Então um ponto de contorno, ponto de saída. Por quê? Nesse caso, são curvas para lados opostos, curvas em sequência para lados opostos. Então, a gente prioriza sempre a última. Mas tem essa próxima, tá? Mas essa próxima é um pouco mais distante, não é tão sequencial, tem uma mini reta aqui. Então, essa aqui é realmente bem lados opostos. Então, aqui, nesse ponto de saída, já se preocupa com o ponto de entrada da próxima. Ponto de contorno e um ponto de saída. Que nesse caso vai ser aqui, não vai ser meio de pista e nem totalmente aberto lá na zebra. Vai ser aqui 75% de pista. Aqui também, ponto de entrada, um ponto de contorno que também já é mais tardio, né? Um ápice mais tardio, que é mais para o final da zebra aqui de contorno, nesse caso, né? Então, por quê? Também mais tardio, porque a gente tem curvas para lados opostos também aqui. Então, a gente tem que priorizar a segunda curva, que é sair mais forte da segunda. E outra, priorizar porque a gente tem uma grande área de aceleração total. Né? Uma reta lá na frente é uma subida e uma reta longa. Né? Então, isso aqui é aceleração total. Então, a gente tem que priorizar sempre sair bem da última curva antes de longas retas. Né? Então, entrada, contorno, saída. Aqui também, entrada, contorno, saída. Vem aqui, ó, contorno, saída, entrada, porque aqui tem aquele triângulo aqui que é um pouco mais alto que a gente evita ele, né? Aqui ponto de contorno, aqui entrada, aqui ponto de contorno e saída. Ó, e a saída aqui já é quase a entrada dessa também, ponto de contorno, ponto de saída. Aqui ó, a entrada, contorno, saída. Aqui também a gente dá aquela embarrigadinha, né? Aqui ó, contorno. Aqui a gente tem aquela outra zebra metálica aqui, né? Então, a gente tem que vir bem por fora,
Aqui o contorno, saída. Tá? Então, sempre é um traçado novo, um traçado diferente que vai andar. Pega uma foto aérea do traçado, faz esse estudo de aqui, pega algumas referências de entrada, contorno e saída de cada curva. Já vai com isso em mente para a pista, para quando você for treinar ou fazer tomada de tempo, tenha isso em mente para você encontrar o traçado ideal em qualquer traçado, em qualquer pista, entendeu? Fazer esse exercício aqui é fundamental antes de qualquer corrida e para você encontrar o traçado ideal em qualquer corrida, qualquer pista, qualquer traçado, né? Qualquer circuito diferente. Tá. Então, sempre ter isso em mente. Então, voltando aqui para o volante, é isso. Tomada de tempo, volante, adiantar o volante, dando o volante muito tarde, e olhar para a curva mais cedo, para você conseguir adiantar o volante. Porque se você não olhar mais cedo, você vai acabar demorando para entrar para a curva. Porque quando você olha para ela, já passou, e é aí que você vai virar o volante, e aí já é tarde demais. Então, timing de volante. Primeira coisa mais importante. Timing do volante. Tá. Vamos voltar aqui no vídeo. Essa zebra que começa aqui, ó. Faz assim, né? Pneu da direita tem que entrar aqui pelo azul já. Esse pneu da direita entrar aqui pelo azul, para ele pular menos. Então, essa zebra vai ficar mais ou menos aqui no meio do kart. Então, ele vai pular só aqui nessa saída, porque aqui você vai ter que passar por cima dela para sair dela, né? Então, quando você for sair dela, vai dar um pulinho, mas é o que minimiza. Como o jeito que você passou aqui, pula mais. Porque já você pula nessa entrada, aí você cai nesse degrau aqui da zebra, aí pula de novo para passar pelo degrau e aí depois na saída dela também. Então perde bem mais tempo. Aí vamos ver o seu setor 1. Aqui você já está entrando nela. Enquanto eu venho mais aqui por fora, tá vendo esse bico aqui que eu olho para ele, tenho ele, né, como referência, não que eu olhe diretamente para ele, mas aqui com a visão periférica eu tenho ele como referência para fazer mais redondo aqui e não matar a saída. Então tem que preocupar com isso, né? Entrada, contorno e saída. Como você entrou muito cedo,
mais forte. Pessoas ali. Mas esse aqui foi uma parte do seu setor 1. Vou pegar esse outro vídeo. Ó. Isso aqui a gente já tá aqui, ó. Que é essa volta de 1392 aqui. Aqui tava vindo bem, ó, mas o seu setor 1 dessa volta veio com menos velocidade já na reta. Isso porque isso aqui é uma consequência da curva zero lá que eu falei, que você entrou muito cedo, você dá volante lá na saída, mata o kart, então você perde muita velocidade final de reta. Então, tá vendo? Você veio com menos velocidade, ó, veio freando mais suave, mais suave, mais suave. A minha mínima foi um pouquinho antes ainda da sua, ó, nesse caso. Só que a minha mínima foi muito mais alta, tá vendo? A minha mínima ficou em 54 km por hora. Contra a sua aqui no azul, ficou aqui próximo dos 49, 50 km por hora. Tá vendo? A velocidade mínima no ponto de contorno estava muito mais baixa. E aí você retomou a velocidade um pouco mais para frente, né? Enquanto a minha velocidade já estava subindo, a sua ainda ia começar a retomar. Aí veio subindo. Aí aqui na entrada do miolo também. Não foi tão ruim, né? A gente freou lá dentro. É que aqui o azul também tá com... O micro tava comigo. Então tem essa referência de onde eu tava freando. Aqui também não tem muita referência porque se você olhar aqui nessa volta, eu tava lá atrás. Mas aqui a gente fez um ponto de contorno bom. Ó, tá vendo? O pé. Ó, aqui eu tive que tirar um pouquinho mais o pé. Deixa eu colocar o mapa aqui também. Ó, a gente tá aqui, ó, que é esse contorno aqui do miolo. Tá vendo? Ó, aqui na entrada eu entrei, eu já tava um pouquinho mais afastado, mas foi onde eu mais me aproximei de você de novo. Ó. Aí aqui eu tive que dar uma tiradinha de pé. E aí a gente começou a fazer aqui descida pra frente. Muito bons. Atrasou um pouquinho o volante, não passou tão perto aqui da zebra, né? Mais na linha branca aqui, no limite do asfalto, mas tirou o kart para ficar por dentro. Não deixou ele vir. Você poderia ter deixado ele. Você estava na trajetória boa para aliviar volante, deixar ele vir aqui na área de escape, para carregar mais velocidade, né? Não matar o kart nessa subida. Mas aí você acabou matando um pouquinho o kart. Ó. Aqui a gente fez aqui, né? Fez a descida. Aqui a gente está comparando o azul e verde, tá?
Aqui. E aí fez aqui já na reta oposta, né? Na descida. Aqui você perdeu, segurou o kart para vir para a esquerda e já deu o volante cedo para a direita. Mas ainda poderia ter sido um pouquinho menos. Como você teve que puxar demais, poderia ter sido melhor depois para a curva para a direita, para passar aqui mais nessa linha branca, mais no limite do asfalto. Aí você teve que segurar aqui na saída também. Aqui pegou. Não deixou. Ó, não deixou o kart vir mais, deixa o kart rolar um pouquinho mais, alivia um pouquinho mais esse volante aqui para passar mais por dentro, mais redondo aqui. Aqui também continua fazendo, tá vendo como cai nesse degrau aqui? Você pulou aqui para entrar, caiu no degrau, depois pula de novo para sair dessa zebra. Quando você passa com o pneu da esquerda aqui no azul, aqui colocando a zebra no meio do kart, ele não vai ter esse pulo inicial aqui, nem essa queda nesse degrau da zebra, né? E depois pular de novo. Então são três pulos que dá aqui, que desestabiliza bastante, perde bastante tempo também, porque é uma subida. Então, vem mais redondo, vem arredondando aqui perto desse bico aqui azul. Ó, entra um pouquinho mais cedo. Saindo mais lá no limite do asfalto e tendo que dar volante, segurar o kart e matando um pouco a velocidade nessa reta, né? Uma reta que é longa. Então, outro ponto é traçado, se preocupar bastante com o traçado. Fica no traçado ideal primeiro. Então, se preocupa com isso. Ponto de entrada, contorno e saída da curva. Ficar no traçado ideal. Vai carregando velocidade no traçado. Tem que ir carregando velocidade no traçado, pegando confiança, freando, né? Achando os pontos de frenagem. E freando mais dentro, carregando mais o freio para dentro da curva para fazer o kart rotacionar. É uma coisa que a gente também estava falando. E aí a gente entra aqui na questão de freio e acelerador também. Então, achar esse ponto de frenagem ali no ponto de entrada da curva, carregar o freio, carrega freio mais para dentro da curva, freia, vem virando o volante, vem chegando perto do ápice, e aí solta o freio e volta o acelerador. Acelerador no ápice ou um pouco antes do ápice. O ideal é um pouquinho antes, mas na granja, se você estiver voltando a acelerar no ápice, já está muito bom já, tá? Porque o kart renta tem um motor fraco, então a gente tem que acelerar antes e até por causa na questão de peso também, né? Quanto mais você acelerar, mais você vai encher o motor, vai ajudar o motor a empurrar o kart para frente, né? Então, são os três principais pontos agora, né, para se concentrar nos próximos treinos. Traçado, foca no traçado ideal,
faz o traçado primeiro, né? Vai carregando velocidade dentro do traçado gradativamente, né? Vai aumentando a velocidade dentro do traçado. Tempo de volante para ajudar no traçado, né? Vai te ajudar a fazer o traçado ideal, esse tempo de volante, né? Esse timing do volante, que tem que ser um pouco mais cedo, tem que olhar para a curva mais cedo. E aí outra coisa para ir carregando velocidade dentro do traçado é usar o freio e o acelerador, né? Frear, usar o freio mais para dentro da curva e freando até mais para dentro da curva, né? Dar o pé antes no acelerador. Então, se concentrar nisso, né? Deixa eu pegar de novo aquela foto foto aérea da granja para mostrar mais ou menos o que é carregar o freio mais para dentro da curva. Por exemplo, a gente já vem, aqui tem aquele pisograma, né, aqui fora. Então a gente vem, começa o freio aqui reto, começa entrando já para a curva com volante e freio, pouco volante, dá um volante mais brusco já diminuindo o freio. Então vou colocar aqui em amarelo, ó, você vem já modulando o freio, diminuindo o freio. Aqui você já pode soltar, dá pra fazer uma banguelinha aqui, um pouquinho de banguela e já voltar a acelerar. Ó, naquela zebra metálica, já voltar a acelerar e sair apontado aqui para onde a pista está indo. O que estava acontecendo era, você estava demorando para vir, você estava vindo até aqui, para depois dar volante, quando você olhava aqui para a curva, e às vezes você até passava por aqui, mas você estava passando apontado para cá. E aí quando você está apontado para cá e você chega aqui, você dá um volante para conseguir voltar para esse ponto. Então é muito mais volante aqui, muito mais volante aqui na saída, na entrada e na saída. Isso mata bastante o kart. Por mais que você deu muito volante, conseguiu passar perto do ápice ou no ápice, você não está apontado para onde a pista vai. Então você tem que dar mais volante para voltar para o traçado ideal, né? Então esse é uma questão importante para você. Por isso que você tem que ter um bom timing de volante, né? Olhar para a curva mais cedo, já vir entrando junto com o freio, para você ter essa boa saída, né? Tem que priorizar a saída. Isso para todas as curvas, né? Priorizar a saída. Então, curvas que antecedem longas retas ou longos períodos de aceleração também, aceleração total, né? Priorizar muito essa saída, né? Sair para onde a pista vai, né? E curvas para lados opostos também priorizar a saída na forma que você priorize a segunda ou a última, né? A última curva dessa sequência de curvas. Às vezes são 2 ou 3 curvas em sequência. Então, priorizar a terceira curva, por exemplo. Então, você tem que pensar nisso e para você ver como que você vai fazer a saída da primeira, da segunda, para priorizar uma saída mais forte na terceira, que vai anteceder algum ponto de aceleração máxima por mais tempo, né? Então, acho que é isso. A gente já estendeu bastante aqui. Vendo aqui um pouquinho da minha volta. Essa volta de 1.04 não foi... Deixa eu pegar o vídeo. Não foi uma volta muito limpa, porque tiveram algumas ultrapassagens também nessa volta. No freio. Deixa eu voltar um pouquinho.
aqui eu comecei a frear. Freio. Tá vendo? No freio. Tum no freio. Tá vendo? E soltei o freio. Quando eu tô chegando perto da zebra aqui no ponto de contorno, ó. Ó, passa aqui. Aqui, ó. Ó, aqui tá. A melhor volta foi um 0,1, mas eu acho que eu não filmei essa volta, foi mais pro final da corrida também. Mas isso aqui também foi uma volta boa pro dia, né, e pelas condições que estavam. Não foi ruim, mas é isso, tá? Se concentrar nisso. Muitos momentos eu tinha que, quando eu tava andando atrás de você, eu tirava o pé um pouquinho antes porque você tava reduzindo a velocidade antes, né? Então, ou porque aqui na reta também não tava conseguindo chegar com uma velocidade final boa por causa da entrada da reta, né, que matava um pouquinho o kart. Mas é isso. Beleza? Então, se concentra nesses pontos aqui para as próximas corridas, para os próximos treinos também. Vamos focar aqui no traçado, timing de volante, e depois a gente começa a melhorar freio e acelerador para carregar mais velocidade dentro do traçado. Beleza? Bom, é isso. Até a próxima. Tamo junto e vamos para cima para ganhar corridas.